Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai falar sobre inovação. Mas se você está imaginando que a gente vai falar sobre o novo iPad, sobre o novo aplicativo que está na moda, muito diferente disso. Mas inovação num setor que talvez seja o setor mais importante pelas grandes mudanças que ocorreram na raça humana ao longo dos últimos milênios aí. A agricultura. A gente está aqui com o Dirceu Ferreira Júnior, não é isso? Isso. Que é diretor do Centro de Expertise de Áreas Tropicais na Bayer. Perfeito. Não é isso? Ok. Você sabe que assim, é um tema que me interessa demais, né? Porque a história humana, ela é uma história muito moldada pelas grandes mudanças que ocorreram na agricultura, né? A gente era um animal que era caçador e acumulador. Aí, de repente, a primeira e maior revolução que já existiu até hoje foi quando o homem descobriu que podia plantar e colher. A partir daí ele começou a juntar, começou a ter riqueza, aí começaram a ter pessoas que viviam sem precisar trabalhar ou caçar, podiam pensar e filosofar sobre a vida, começaram guerras para um roubar do outro, etc. E aí depois, milhares de anos depois, a gente passa pela Revolução Industrial, que muita gente pensa que a Revolução Industrial é uma revolução onde o principal fator é na indústria, mas eu vejo, e vários historiadores veem o seguinte, que a principal mudança que aconteceu na Revolução Industrial foi no campo. E antes, se você tinha uma equação que você precisava de 80% das pessoas trabalhando para poder suprir o alimento de 20% que trabalhavam nas cidades, você mudou para uma relação onde 30% das pessoas só precisavam ficar no campo para suprir o alimento de 70% das pessoas da cidade. Aí todo mundo migrou e aí você teve a possibilidade de ter essa revolução na indústria. E agora a gente está vivendo uma mudança em um monte de coisa no mundo, né? Então o mundo está virando de cabeça para baixo assim na nossa frente. Na agricultura está acontecendo isso também? A mesma coisa, Eduardo. Bom, obrigado, é um prazer poder estar aqui, a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito em termos de inovação na agricultura e o que a gente vem contribuindo, né? Sim, você está certo, né? E realmente essa mudança que houve nos últimos não só nas últimas décadas, mas no último milênio, por exemplo, ela tem muito a ver com isso, né? Ou seja, a humanidade toda, ela começou com a questão toda da agricultura e de como você suprir e atender a demanda de alimentos da população. E quando veio a Revolução Industrial também começou na parte agrícola, né? Porque quando você pega, por exemplo, a commodity igual o algodão, em Liverpool foi onde tudo iniciou na Revolução Industrial e está diretamente ligado a uma agricultura mais moderna, né? Bom, o CEAT, que é o Centro de Expertise em Agricultura Tropical, ele foi criado há 2 anos dentro da Bayer com o objetivo da gente poder trabalhar em projetos de tecnologias que pudessem ser concebidas em ambiente tropical para solucionar os problemas de uma agricultura tropical. Como você sabe, a maior parte das tecnologias, quando a gente fala de produtos agrícolas, químicos, biológicos, sementes, elas surgem nos países temperados e elas são adaptadas para países de clima tropical, como o Brasil. Mas são os mesmos males que têm que ser combatidos, não? De certa forma, alguns sim, outros não. Tá. Mas os princípios ativos, o grande problema é que esses produtos biológicos ou químicos, eles encontram uma diversidade muito maior num país de clima tropical, né? Porque num país de clima temperado, a baixa temperatura e a nevasca é um agente controlador de praga, doença e erva daninha. Aqui no Brasil não, nós não temos isso e muito pelo contrário. Você tem um clima que favorece 2 colheitas ao ano, os sistemas produtivos que a gente costuma dizer, né? Ou seja, o produtor no Cerrado planta soja e milho safrinha, planta soja e algodão, no Sul planta soja e trigo, e com isso você tem um ambiente extremamente benéfico para que as pragas, as doenças e as ervas permaneçam na lavoura o ano inteiro, não é apenas uma janela. Então o uso contínuo de defensivos agrícolas, dos mesmos produtos, sem uma rotação, sem um manejo adequado, leva ao que a gente chama de resistência. Ou seja, a resistência que você tem hoje de determinadas doenças, por exemplo, a ferrugem da soja, que é uma doença que pode dizimar a lavoura de soja e fazer com que a produtividade caia para menos do que 20% de potencial. Hoje já encontra, o fungo já é resistente a uma série dos ingredientes ativos que estão no mercado. Vai ter uma mutação, né? Uma mutação, perfeitamente. Como é no ser humano. Nos agentes, tá? Né? É a mesma coisa que o ser humano. Quando você começa a tomar antibiótico tudo errado, você fica resistente a antibiótico. Exatamente. E aí o ponto todo, e esse é apenas um dos exemplos, é como você maneja o sistema
de uma maneira inteligente, até mesmo porque você não tem produtos novos que surgem a cada 1 ou 2 anos para substituir os produtos antigos. Ou seja, você tem que saber trabalhar com o que você tem, rotacionando os produtos, sabendo quando aplicar, a melhor maneira de aplicar. Isso passa por treinamento, por adequação, por equipamentos de ponta e daí para frente. Agora, a gente vive hoje em dia um mundo que tem um preconceito muito grande a algumas palavras, como por exemplo transgênicos, agrotóxicos, etc. Por outro lado, você tem também estudos que mostram que não fossem os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, os transgênicos, você teria uma capacidade de alimentar 2 bilhões de pessoas a menos do que você alimenta hoje. Ou seja, você teria 2 bilhões de pessoas a menos vivendo no mundo se não fossem todas essas invenções. O que tem de verdade e o que não tem de verdade nessa história? Essa é uma pergunta muito importante, esse é um ponto muito interessante, porque nós não estamos aqui para brigar com aquilo que parte da sociedade pode achar a respeito de alimentos orgânicos. O que nós queremos mostrar é que a produção hoje ela pode ser feita e deve ser feita de maneira sustentável. Esses números são importantíssimos, né? Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta e 1 bilhão de habitantes no planeta vivem em miséria absoluta. Não tem o que comer de manhã, à tarde e à noite, né? Países como, por exemplo, países do continente africano, regiões como regiões do Nordeste brasileiro, na Ásia também é a mesma coisa. A projeção da ONU é que seremos em torno de 10 bilhões de habitantes em 2050. São 3 bilhões a mais. Para 3 bilhões a mais de habitantes, são necessários 60% a mais de nível de produção das atuais commodities agrícolas para que você faça com que a população inteira tenha acesso à proteína de qualidade, né? Então, se a gente não trabalhar em cima de tecnologia, de inovação e também de sustentabilidade, ou seja, de que forma que você utiliza de uma maneira mais adequada os recursos naturais, né? A água que você usa hoje em dia, ela pode ser utilizada de uma maneira mais consciente? Certamente. Você pode ter uma semente com uma tecnologia que que tolere o estresse hídrico e com isso o produtor, se ele tiver que plantar no momento onde está mais seco, ele não tenha que replantar de novo? Certamente. São essas tecnologias que vão mover o futuro da agricultura, né? E logicamente que a parte da sociedade que é a favor de uma agricultura orgânica vai ter o seu espaço normalmente, né? Mas um outro número muito interessante, baseado nos níveis de produtividade de alimentos orgânicos, hoje em dia você precisaria ter 2,5 vezes a área agricultável do planeta Terra para que você pudesse atender a uma demanda crescente só com produtos orgânicos, ou seja, mas aí você também não tem essa nova agrofloresta, que você tem dentro da floresta, as plantações. Existem outras coisas que estão surgindo aí também, né? Bastante. Porque uma coisa que eu te pergunto assim, você é responsável por esse centro de pesquisas das regiões tropicais. E um grande embate que existe nessas regiões é o fato de desmatarem muitas florestas tropicais para poderem fazer o cultivo. Vide no Brasil o caso, por exemplo, da soja e da floresta, que sempre tem a guerra ali dos ambientalistas com os ruralistas, né? Existe uma preocupação também da Bayer, por exemplo, de conseguir encontrar meios para não ter esse tipo de devastação, ou seja, você não prejudicar o meio ambiente, porque no final das contas, se você prejudicar o meio ambiente, você vai ter menos chuva, você vai ter mais seca, você muda tudo e acaba prejudicando o próprio agricultor. Exatamente, né? Existe, e quando a gente fala de atender uma demanda crescente da população em alimento, a gente não fala em aumentar a área que é utilizada para plantio, a gente fala em ter eficiência, em você atingir patamares produtivos que hoje você não atinge. Um exemplo, a soja hoje ela tem mais ou menos 50 sacos por hectare, segundo a Conab, de produtividade no Brasil, de produtividade média, né? Só que tem produtores da região da Bahia, do Mato Grosso, que conseguem produzir 70, 80 sacos de média. Existem o que a gente chama de CESB, que é o Comitê Executivo da Soja Brasil, onde os produtores eles participam de um desafio de produtividade e tem produtores que produzem mais de 100 sacos por hectare. Então o interessante é saber o que esses produtores fazem para atingir patamares produtivos que são mais do que o dobro do que a média nacional, sem aumentar a área de plantio, né? E quando a gente fala nesses números também, um outro dado muito interessante,
Se você pegar o Brasil, o território brasileiro inteiro, 60% do território brasileiro são áreas de reserva, de mata, de floresta, os biomas, eles estão todos dentro de 60%. 20% é atividade pecuária e 8% apenas são áreas destinadas ao plantio realmente com atividade agrícola, o plantio das culturas, né? Então isso faz a gente pensar no seguinte, você tem como aumentar a área de plantio no Brasil? Tem, inclusive utilizando a área de pecuária para isso, né? Renovando os pastos e plantando grãos para depois devolver essas áreas para uma pecuária. É uma maneira inteligente de você trabalhar isso. A Embrapa, por exemplo, ela é precursora de um projeto chamado ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é justamente isso, de que maneira que eu posso otimizar o uso da minha propriedade agrícola sem aumentar a área de plantio, né? Preservando e de maneira sustentável, aproveitando o gado, a floresta e as culturas numa mesma área, fazendo as devidas adequações e rotações. Você falou da Embrapa, e a Embrapa é uma empresa que tem uma reputação de ser super de vanguarda, né? Sim. Um dos grandes orgulhos nacionais. Exatamente. Eu lembro que eu cresci ouvindo que, pô, a Embraer, a Embrapa, que a gente tem alguns orgulhos aqui nacionais e até de empresas que têm uma participação pública do poder público importante. Na questão da clonagem, a Embrapa foi uma das primeiras empresas do mundo a desenvolver alguns tipos de clonagem, etc. Sim. E na parte da agricultura, como é que o Brasil está em relação ao resto do mundo? Porque nós somos um dos celeiros de alimento do mundo, né? E o mundo que vai passar por essa necessidade de encontrar de onde tirar essa comida, está olhando muito para o Brasil. A gente é um país de vanguarda nessas tecnologias? Somos um país de vanguarda, muito disso se deve à Embrapa, como você falou, são 44 anos de Embrapa que ela completou agora esse ano, trazendo inovação e também levando inovação para fora do Brasil, né? A Embrapa hoje ela tem escritórios até fora do Brasil e é uma referência. E isso fez com que as empresas como a Bayer investissem cada vez mais no Brasil em busca de alternativas, em busca de tecnologia. O Brasil hoje ele é considerado no meio agrícola como um país de vanguarda, né? Existem, por exemplo, tecnologias novas que surgiram nos Estados Unidos e ainda estamos caminhando, engatinhando um pouco, como por exemplo a digitalização na agricultura, mas que são os próximos passos, né? Ou seja, o que deve acontecer de novidade na agricultura nos próximos anos? O uso do digital na agricultura certamente não é uma tendência no Brasil, é fato, né? E o produtor vai se apropriar disso, fazendo com que ele diminua os custos de produção dele e seja muito mais eficiente no controle e na correção daquilo que ele precisa fazer, tá? Então, isso eu afirmo para você, nenhum outro país do mundo tem uma agricultura tão moderna quanto o Brasil. E o poder político atrapalha muito essa inovação? Porque no Brasil a gente sabe dos trâmites burocráticos que existem, das guerras políticas que existem, dos mitos também que são muitas vezes propagados e cada vez mais com as redes sociais, onde qualquer um pode escrever uma notícia, esses mitos ganham cada vez mais força. Você acha que no Brasil tem muita coisa que joga contra e o caminho podia ser um caminho mais fácil de se trilhar? Sim, sim. Essa é a nossa expectativa. Um exemplo mesmo, quando eu citei a Embrapa agora, é que a Embrapa de alguns anos para cá começou a pensar e atuar de maneira diferente, buscando parceria com o meio privado, né? Ela viu que a única maneira dela poder continuar a dar passos largos em direção ao futuro é poder estar associada com as empresas. E esse é um dos objetivos da minha área. Eu tenho 3 projetos de pé com a Embrapa e mais 2 aí que estão por vir e que são projetos de peso, considerando a atividade agrícola no Brasil, né? E com relação à parte política em si, o Brasil é um dos países onde os órgãos regulatórios para você conseguir uma aprovação do registro de um novo produto agrícola, um novo defensivo agrícola químico, por exemplo, é um dos mais complexos do mundo, né? Ou seja, uma empresa gasta 150, 200 milhões de euros para descobrir uma molécula e quando ela chega num país e aplica aquilo para obter o registro, em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa, isso acontece num prazo de 2 ou 3 anos. No Brasil, isso costuma levar 7 anos, 8 anos até. Então, o que a gente imagina muitas vezes quando você consegue a obtenção de um registro, aquele produto ele já pode estar, inclusive, obsoleto,
né? Porque a praga ou a doença ou a erva já mudaram o seu aspecto e aquele produto já não é o que ele poderia ser alguns anos atrás. E é em cima disso que a gente corre, de um debate muito importante com os órgãos regulatórios, de que é sim importante você ter esses órgãos regulatórios ativos, né, e garantindo para a sociedade de que aqueles produtos que estão sendo utilizados, eles não agridem ou não vão causar um problema para a sociedade e para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo esse timing ele deve ser mais ajustado. Tá? Ótimo. Muito obrigado pela presença aqui no programa, Dirceu Ferreira Júnior, da Bayer. Eu que agradeço. E muito sucesso aí nas inovações, que vocês ajudem a gente trazer um pouco mais de oportunidade para todo mundo nesse mundo crescer bem alimentado e crescer com a saúde que deveria ter. Perfeito, muito obrigado.